Olá, pessoal! Hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre vitamina D. Tem se falado tanto, né? Relacionado tanto a vitamina D com melhorar a imunidade. Muitas pessoas têm suplementado até por conta própria. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês por que a vitamina D é sim fundamental para a saúde. E vou falar um pouquinho de suplementação, de alimentos que contêm vitamina D, de que forma o nosso corpo produz vitamina D, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar que o nosso corpo produz vitamina D através da exposição solar, e isso é verdade. Então, vou explicar tudo isso até o final desse vídeo. Fique comigo! Vitamina D. Vitamina D é um pró-hormônio que, associado ao parato-hormônio, né, que a gente usa a sigla PTH, essa vitamina atua como importante, fundamental regulador do metabolismo ósseo. Então, não existe saúde óssea, longevidade sem vitamina D correta. A principal fonte de produção de vitamina D se dá por meio de exposição da nossa pele ao sol, né? Pois os raios ultravioletas tipo B, né? Lembra do raio UVA, UVB? Então, sobretudo o raio UVB, são eles que são capazes de ativar essa síntese de vitamina D, tá bom? Alguns alimentos, claro, têm vitamina D, são fonte de vitamina D, especialmente os peixes de água profunda, mais gordurosos, então o salmão, a sardinha, a cavala, que mais? O arenque. São fontes de vitamina D, a gema do ovo, por exemplo, o leite materno. Depois, por final, eu vou falar um pouquinho mais dos alimentos. Porém, gente, a vitamina D que vem dos alimentos, ele corresponde a apenas 10% do que a gente precisa. Os outros 90% são obtidos através da síntese cutânea, da síntese da nossa pele após a exposição solar, que, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, deve ser feita de 5 a 10 minutos todos os dias para sintetizar essa vitamina D. Lógico, né? Pessoas com problema de câncer de pele, enfim, algum problema de pele, devem procurar uma orientação individualizada. Mas nós precisamos da exposição ao sol sem protetor solar para produzir vitamina D. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a sigla é SBEM, informação essa de 2014, a vitamina D, ela tem um papel fundamental na manutenção de massa óssea. Então, não existe longevidade, saúde óssea sem vitamina D suficiente. Porém, alguns estudos têm sugerido cada vez mais que a vitamina D pode influenciar diretamente no sistema imunológico. Ou seja, a sua deficiência, né, a sua carência, a hipovitaminose D, que é a forma que a gente chama, ela pode estar relacionada com uma série de doenças autoimunes, por exemplo, diabetes mellitus tipo 2, esclerose múltipla, doenças inflamatórias intestinais, por exemplo, o lúpus, uma artrite reumatoide, até o hipotireoidismo de Hashimoto. Então, gente, diante dessas associações, sugere-se que a vitamina D ela vai ser um fator extrínseco, né, um fator externo aí, que pode ser capaz de afetar diretamente a prevalência dessas doenças. Então, se a pessoa controlar, comer alimentos que contenham vitamina D, se expor ao sol de forma correta, para que o corpo produza e, se necessário, fazer uma suplementação, é fundamental para a saúde. Eu vou falar um pouquinho de gestante, me veio na cabeça, enfim, com relação à vitamina D. É um público que é essencialmente importante acompanhar essa vitamina D e normalmente suplementar. Essa Sociedade Brasileira de Metabologia e Endocrinologia e também a Sociedade de Pediatria, que é SBP, o que eles falam, né? Que a gestação é considerada um período super crítico e que a deficiência de vitamina D nesse período pode estar associada a uma série de complicações para a mãe e para o bebê, ou para um ou para outro, né? Por exemplo, um diabetes mellitus gestacional, uma vaginose bacteriana, porque está ali ligado com a imunidade, uma pré-eclâmpsia, um baixo peso do bebê ao nascer,
Além de alguns desfechos mais tardios, né, como por exemplo, perda grande de massa muscular no pós-parto, até massa óssea, né, aparecimento de alguns marcadores de risco cardiovascular pós-parto, ou até na criança. Isso vai começar a aparecer na fase gestacional. Por isso que é tão comum hoje em dia o pediatra suplementar as gotinhas ali de vitamina D já logo que a criança nasce, tá bom? Mas toda suplementação deve ser feita por um profissional de saúde, uma nutricionista ou um médico. Vou falar mais de suplementação no final. Mas, né, como eu peguei a gestante como exemplo, a deficiência da vitamina D na gestante e o acompanhamento, a suplementação correta, ela vai trazer um monte de benefícios para a mãe e para o recém-nascido. Daí, dessa forma, né, quando existiu uma suspeita, por exemplo, de deficiência, tem que rapidamente entrar com a suplementação. Mas, normalmente, começou o pré-natal, o exame de vitamina D vai ser um dos exames da lista, né, de exames que essa mãe vai fazer, e normalmente é suplementado ácido fólico, algumas vitaminas e minerais, ômega 3 é super indicado, e ali no meio vai ter a vitamina D. A dose, ela vai ser de acordo com o que o exame mostrou, mas normalmente é necessária uma suplementação, tá bom? Lembrando que sempre suplementação com médico e com nutricionista, não faça por conta própria. As lactentes, por exemplo, né, que são aquelas mães que estão amamentando. Nós, nutricionistas, a gente sempre ressalta que é super importante os alimentos fonte de vitamina D na alimentação dessa mãe, para tentar suprir, né, a necessidade dessa vitamina. Mas o que é fundamental? Nessas mulheres que amamentam, o leite materno que elas estão produzindo, gastando caloria, é o melhor alimento para o bebê, isso todo mundo já sabe, mas ele tem baixa concentração de vitamina D. Então, mesmo aquele bebê que está sendo amamentado exclusivamente pelo leite materno, ele precisa muitas vezes de uma suplementação, e aquela mãe também. Porque quanto melhor tiver a taxa de vitamina D da mãe, melhor vai estar o leite materno que ela vai produzir. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda uma suplementação para crianças em aleitamento materno exclusivo também, como eu falei para vocês. E vai iniciar logo no nascimento, provavelmente na primeira consulta. Normalmente a dose é 400 UI por dia. Para vocês entenderem um pouquinho de dose, já vou falar de dose de suplementação, já que eu entrei nesse tema. Uma dose de manutenção de vitamina D seria na faixa de 800 UI. 1000 UI já começa a subir um pouquinho mais lentamente. Como eu falei para vocês, do bebê normalmente são 400 UI. E aí a suplementação vai depender de caso em caso, mas suplementações maiores, né? Suplementações, deixa eu arrumar a câmera aqui, a luz, suplementações com dose maiores, acima de 2.000 UI por dia, 4.000 UI por dia, é exclusiva do médico. A nutricionista pode suplementar até 2.000 UI ao dia. Acima dessa dose é médico. E em alguns casos, 2.000 por dia não vai fazer diferença. Então é fundamental essa conversa, esse encaminhamento pro médico, caso a nutricionista veja essa deficiência, tá bom? Mas falando um pouquinho mais de doenças, né, com relação à vitamina D ou a falta dela, então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Brasileira de Metabologia e Endocrinologia, que é quem mais fala sobre a questão da vitamina D, né, e da hipovitaminose, então a deficiência, gente, é até assustador, mas é verdade, ela é um mal mundial, e do Brasil também. E é até complicado, porque o Brasil, a gente tem sol, é um país tropical, né, mas temos muita deficiência em todas as faixas etárias, desde a criança até o adulto e o idoso, que é uma deficiência muito importante, ligado à questão de óssea mesmo, né? De osteoporose, enfim. Na criança, gente, essa deficiência pode provocar raquitismo, osteomalácia, por exemplo, síndrome de malformações,
No adulto, por exemplo, uma fibrose cística, uma doença inflamatória intestinal, uma doença de Crohn, insuficiência renal, enfim. Vocês sabiam que os obesos, eles têm uma deficiência de vitamina D quase que obrigatória, assim. Praticamente 100% dos obesos têm deficiência de vitamina D. E isso dificulta até o emagrecimento. Então, para emagrecer, a gente também precisa de uma vitamina D correta. Em idosos, uma hipovitaminose D pode ser um complicador para a questão de osteoporose, maior chance de fraturas, fraqueza mesmo, sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então, gente, é muito importante. Para os idosos, normalmente a suplementação é feita associada a cálcio, né, na maioria das vezes, mas mais uma vez tem que ir até o médico ou nutricionista. Não se suplementa só o cálcio, porque só o cálcio não vai resolver o problema ósseo. Precisa da vitamina D. E tem se falado muito e tem se suplementado muito também, inclusive para adultos, a associação de vitamina D com vitamina K, que também tem uma absorção aí melhor, tá bom? Mas lembrando que suplementação é feita por profissional de saúde. E conforme eu prometi para vocês, estou com meu notebook aqui para pegar a dose certinha, porque não dá para decorar, né? Então, como eu falei, 10% aí da vitamina D a gente vai ingerir, 90% nós vamos produzir. Quais os alimentos têm mais vitamina D? Vamos lá. Óleo de fígado de bacalhau, uma colherzinha de chá, daquela menor, vai ter na faixa de 800 UI, seria a dose recomendada do dia. Sardinha enlatada, 100 gramas, não é uma lata inteira, vai ter 300 UI. O atum, 100 gramas de atum, mais ou menos 250 UI de vitamina D. Salmão, gente, uns 100 gramas de salmão na faixa de 200 UI. Fígado de boi, 50 UI. Leite materno, lembra que eu falei que o leite materno não tem tanta vitamina D? O leite materno, 1 litro do leite materno vai ter de 20 a 40 UI. Por isso que tem a questão da suplementação. O leite de vaca também nessa faixa de 30 a 40 UI. Gema de ovo, que eu comentei com vocês, 25 UI. Então, lembrando que uma dose de manutenção é mais ou menos 800 UI, os alimentos que teriam mais aí realmente é o atum, o óleo de fígado de bacalhau, são esses peixes aí de águas profundas, tá bom? Espero ter ajudado vocês com uma informação tão importante. Vitamina D, gente, é vida, é fundamental. Uma vez eu fui num congresso que se falou muito de vitamina D e um profissional falou, né, ele exemplificou, ele falou, gente, vitamina D é tão importante, está envolvido em tantos processos do organismo que, na minha opinião, né, na opinião desse profissional, não deveria estar nem na categoria de vitamina, deveria estar na categoria de hormônios. Enfim, né, foi uma opinião dele, mas assim, me marcou muito, porque tamanha a importância da vitamina D e a quantidade de processos metabólicos que ela está envolvida, tá bom? Se tiver dúvida, procure um profissional de saúde para a suplementação correta para você. E consuma alimentos com vitamina D, exponha-se ao sol de forma correta nos melhores horários. Aí quem pode te dizer melhor é o seu dermatologista. Beijo, gente! Dúvidas, comentários aqui. Ativa o sininho para vocês receberem todos os meus vídeos e eu aguardo comentário e sugestões para os próximos. Beijão!